Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 35. Nós vamos falar sobre Sid Higdon, tá bom? Uma pessoa muito importante aqui. Vamos ver como foi que ele recebeu essa revelação aqui, 35, né? A sessão 35 de Doutrina e Convênios. Primeiro temos que falar do contexto histórico, um pouco sobre Sid Higdon, como foi a conversão dele. Bom, quando Parley P. Pratt, né, e os outros missionários estavam viajando para compartilhar o evangelho com os índios, Parley P. Pratt fala, eu tenho que falar com um amigo, né, vamos pregar a ele. Ele estava se referindo a Sid Higdon, que eles se conheciam, tá bom? A gente vê que nessa parada também, ele prega para o seu irmão, o irmão dele se batiza, nós falamos sobre isso ontem, mas ele pregou também ali a Sid Higdon. Ele não viu, né, Sid Higdon, ele não viu a mensagem com bons olhos, né, embora ali ele fez até mesmo uma crítica ao livro de Mormon, tá bom? Aqui diz que ele foi parcialmente uma crítica, mas ele disse, mas eu vou ler, né? E ele ficou relutante ali, mas ele disse, eu vou ler. Bom, enfim, uma pessoa que critica, mas ela não leu, nem é válida essa crítica, né? Quando uma pessoa critica, eu falo, mas qual parte você não gostou? Qual é a parte aí, né? Para mim ver se eu tenho o mesmo entendimento com você. Então, a crítica dele, para mim, não teve nenhum peso, assim, porque ele criticou, mas não tinha lido. Bom, o que acontece aqui, né? Os missionários vão para Kittra e Sid Higdon, né? Ele era tão influente na igreja dele, né? Ele dirigia ali duas igrejas batistas. E os membros da igreja ali chamavam-se, né, a si mesmo ali, as pessoas chamavam eles de Higdonistas, né? Porque é Sid Higdon, então eles eram Higdonistas, né? Seguidores de Higdon, né? Mais ou menos era isso aqui o nome, né, que eles se davam ali. Bom, enfim, ele vai então para. Os missionários vão para Kittra, e o que acontece? O próprio Sid Higdon ele tem que realizar um casamento lá em Kittra. Então ele vai para lá. Chegando lá, ele realiza esse casamento e ele vê os missionários lá. Então, novamente, agora ele vai lá e ouve uma palestra dos missionários, e logo após essa palestra, teve o quê? Um batismo. Aliás, 16 batismos no mesmo dia. E aquilo, né, eu acho que tocou bastante em Sid Higdon, né, por conta do comentário que a gente vai ver em seguida aqui. Mas isso me fez lembrar Doutrina e Convênios, seção 84, o versículo 20, que diz assim, ó, portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Então, nas ordenanças de Deus se manifesta o poder da divindade. Eu já vi muitas pessoas que estavam em dúvida, após assistir uma reunião batismal, elas optam e escolhem ser batizadas, porque nas ordenanças de Deus se manifesta o poder da divindade. Então repare que Sid Higdon, ele estava relutante, mas após essa reunião batismal aqui, né, de 16 pessoas, a qual ele não foi batizado nesse dia, aqui ele conta, né, aqui diz assim, aí ele ouviu o outro discurso no outro dia, ele juntou-se à pregação e ele ficou muito tocado e verteu lágrimas nessa reunião. Então veja que ele já se desmontou ali, né? Aqui diz o seguinte também, Parley P. Pratt ensinou com o livro de Mormon e em seguida convidou as pessoas a falar. Bom, ele fez a pregação para P. Pratt e ele convidou, né? Quem quiser falar alguma coisa, vem. E adivinha quem foi? Sid Higdon, né? E ele vai lá então na frente, né? Acostumado já como pregador, né? Mas da Igreja Batista, ele vai lá e ele prega falando algumas coisas ali acerca, né? Do livro de Mormon. E ele fala aqui, ó. Jamais deveria tentar pregar outra vez, né? Depois de ter ouvido aquele sermão, ele falou, jamais eu deveria tentar pregar outra vez. Ele realmente recebeu o testemunho que aqueles missionários, eles tinham a autoridade de Deus para pregar. Por isso que ele fala isso, né? Que ele não deveria tentar pregar outra vez depois de ouvir aquele discurso. E aí, então, ele presta testemunho do livro de Mormon aqui, né? E aí, então, ele decide batizar, só que aí ele tem que falar com a esposa dele. Por quê? Porque uma coisa que os dois são casados, lógico, né? Ele não vai fazer o batismo sozinho, e outra, é com a família, né? Trazer a esposa junto. Só que tem a questão financeira também.
ele já tinha uma vida estável por conta da pregação, cuidando de 2 igrejas. Então, abandonar a igreja, né, e batizar em uma nova igreja, isso significaria que ele não seria mais pastor naquela igreja. Então, ele teve que ter uma conversa com a esposa dele. Eu gostaria de ler aqui parte, né, do que fala dessa conversa aqui, ó. Ele diz o seguinte aqui, ó. Minha querida, uma vez, ele fala primeiro, né, com a esposa dele, falando que ele gostaria de ser batizado, né, e que isso implicaria em algumas coisas de questão financeira também para eles, né, que já estavam com a vida financeira estável ali. E aí, então, essas são as palavras aqui, né? Ele disse: Minha querida, uma vez você me seguiu na pobreza. Você novamente estaria disposta a fazê-lo mesmo? Ele conta aqui que no começo, então, a esposa seguiu ele na pobreza, começaram do zero ali, até que ele alcançou, né, esse chamado de pastor, cuidava de 2 igrejas, mas agora ele está falando, uma vez você me seguiu na pobreza, você faria isso de novo? Porque ele perderia, né, isso é semelhante, né, uma experiência que eu tive lá em Anápolis, né, quando um pastor chamado Francisco, não foi a minha dupla que ensinou, foi o Elder Garner, ele ensinou e ele era pastor, ganhava, né, R$ 2.000 ali, tinha uma vida confortável, mas ao ouvir o evangelho, ele sentiu a verdade e ele deixa tudo e se batiza na igreja, né? E eu tô falando de R$ 2.000, isso lá eu fiz missão em 2001. Olha lá, nós estamos em 2025, né? Quantos anos faz? Faz 24 anos já isso. Então, naquela época, o dinheiro valia muito mais, né? Até hoje, né? Parece que R$ 2.000, assim, para juntar também, parece um dinheiro bom, né? E ele deixou também, né? Por conta do evangelho. Então, aqui ele diz com a esposa dele, eu achei muito interessante a resposta da esposa dele aqui, né? Ela respondeu: avaliei o assunto, contemplei a circunstância em que poderia ser colocados. Considerei o curso e senti-me perfeitamente satisfeita em segui-lo. Sim, meu desejo de fazer a vontade de Deus, venha a vida ou venha a morte. Então, olha aqui que esposa fantástica, né? Que falou, eu vou contigo, né? Fazer a vontade de Deus, seja na vida ou na morte, eu estou contigo. E eu achei linda aqui a conversão dele. Bom, então o Sid Higdon e a esposa é batizado e eles vão, né, para onde o profeta está. Tá bom? Ele quer conhecer o profeta, saber qual é a vontade de Deus para ele. Então ele vai para lá e ele leva das pessoas, né, que não se batizou, estava indo um pouco relutante, mas a gente vai estudar sobre ele amanhã, que é Edward Pector, né? Vai falar um pouquinho dele amanhã na revelação aqui. Então, eles dois vão lá e aqui, então, a sessão 35 é dirigida para Sid Higdon. Nós vamos ler apenas alguns versículos, né? Elas são bastante versículos aqui, acho que é 27 versículos. Eu escolhi alguns versículos apenas para compartilhar. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim: Eis que em verdade te digo, a meu servo Sidney, tenho olhado para ti, as tuas obras. Ouvi tuas orações e preparei-te para uma obra maior. Bendito és, porque farás grandes coisas. Eis que foste enviado, assim como João, para preparar o caminho diante de mim, diante de Elias, o profeta que deveria vir e tu não sabias. Aqui vai mostrar, né, que Sid Higdon vai aprender muita coisa ainda, né? Vai vir o Elias, né, e ele não sabia. O Elias, que os judeus estavam esperando, ele veio, né? Quando o templo for construído, ele vai vir ali também. Então, vai acontecer muita coisa. Então, eu também, né? Após, eu já frequentava outra religião, mas após pertencer à Igreja de Cristo, minha mente se abriu, né, para cada coisa que eu mal imaginava, né? A compreensão do plano de salvação. E aqui, né, Sid Higdon também não vai ser diferente. Ele vai aprender muitas coisas aqui. E aqui eu achei interessante que o Senhor elogiou a vida dele, que o Senhor olhou para a obra dele, né? Ou seja, o Senhor não desclassificou os anos que ele teve de pastor, que ele pregou a outras pessoas, não.
Senhor o elogiou e falou: e agora eu tenho uma obra maior para ti. Né? Lá no versículo 20 aqui, ele é chamado para ser escrevente de Joseph Smith, né? Tanto John Whitner como Oliver Cowdery estava ajudando Joseph Smith, sendo escrevente ali na tradução da Bíblia. E aí, então, agora, nessa revelação aqui, Sid Higdon, ele vai ocupar esse chamado, tá bom? Sendo designado ali para ser escrevente do profeta Joseph Smith. Depois ele vai fazer parte, né, do que nós conhecemos a primeira presidência, tá bom? E uma das revelações que eu acho linda que Sid Higdon recebe é a seção 76 de Doutrina e Convênio. Tanto Joseph Smith como Sid Higdon, eles veem ao mesmo tempo aquela visão dos reinos de glória. Bom, vamos continuar aqui, então, o versículo 5 em diante, né? Vai falando aqui, ó, do 5 em diante, vai falar que as pessoas se batizaram para o arrependimento, mas não receberam o Espírito Santo. E aí ele fala e dá o mandamento para que batize e que elas também receberão o Espírito Santo por imposição de mãos, assim como os apóstolos na antiguidade davam, tá bom? Aí o versículo 7 diz: e acontecerá que uma grande obra se realizará na terra, sim, entre os gentios, pois sua loucura e suas abominações serão manifestadas aos olhos de todo o povo. Quando fala aqui das abominações serem manifestadas, suas loucuras, né, aos olhos de todo o povo, eu fico imaginando televisão, internet, que passa realmente cada loucura, né, que as pessoas fazem aí, né, formação de quadrilha. Então, isso é muito evidente hoje em dia aqui. Versículo 8 diz assim: pois eu sou Deus, meu braço não está encolhido, e mostrar-lhe-ei os milagres, sinais e maravilhas a todos os que creem em meu nome. Bom, aqui quando ele fala que o braço não está encolhido, né, significa que o braço está esticado. É para quê? Para chamar as pessoas para o convênio. É o braço do convênio. O que é o braço estendido, né, para receber a pessoa para o convênio? Vai falar nos próximos versículos aqui, tá bom? Aqui também falou nesse versículo que todos os que creem em seu nome, eles verão sinais e milagres. Ou seja, quem tem olhos para ver, vai ver os sinais da segunda vinda. Esse capítulo também fala sobre sinais da segunda vinda. E aqueles que creem vão poder perceber esses sinais, tá bom? Aqui, vamos lá, aqui então, ele falou sobre os sinais, né? Ele fala sobre fazer milagres aqui, fazer os coxos andar, cego enxergar. Bom, aqui no versículo 11, diz assim, ó: mas sem fé nada será mostrado, exceto desolação sobre a Babilônia, mesmo a que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. Então, aqui, né, ele fala que sem fé a gente não pode ver esses sinais. As pessoas veem, vai ver sinais e vai falar, não, não é isso não. Inclusive o sinal, né, que haverá no céu, que é prometido, né, alguns vão querer explicar, não é o formato de um cometa, alguma explicação vão querer dar. Mas independente da explicação, e por mais plausível que seja, né, que possam ser astros no céu, alguma coisa assim, quem comanda todos esses astros é o Senhor. Nada vai me fazer duvidar, né, dos sinais da segunda vinda de Cristo. Bom, aqui então ele fala, né, do mundo como tá, como Babilônia, né, Babilônia representando o mundo ali em pecado, e ele fala aqui que eles beberam do vinho da sua fornicação, ou seja, eles se misturaram com o mundo, tá bom? E aí aqui o versículo 12 diz assim: não há quem faça o bem, exceto os que estão prontos para receber a plenitude do meu evangelho, que enviei a esta geração. Então aqui fala de pessoas que vão receber o evangelho, que estão preparadas para receber o evangelho. Então veja que ele falou anteriormente que o braço dele está estendido e como que o braço do Senhor está estendido. Está bem aqui no versículo 13, dizendo assim, ó: portanto, recorro às coisas fracas do mundo, aos que são indoutos e desprezados, para que debulhem as nações pelo poder de meu espírito. Então, aqui, o braço estendido do Senhor são as pessoas que ele chama para pregar o evangelho. Falando de pessoas indoutas, né? São pessoas que não são doutores, não têm muito conhecimento. Mas, conforme a gente viu nas outras revelações,
Só de você ser batizado, você já está apto para pregar o evangelho, para chamar a outros, contar da sua própria experiência e convidar outros, né, a vir e assistir e ser batizado por conta da nossa própria experiência. Então, a gente não precisa ter um curso, né, de teologia, nada disso para pregar o evangelho. E aqui o Senhor, o braço dele estendido é realmente usar os fracos, as pessoas, todos que puderem vir e compartilhar o evangelho, tá bom? Então é isso que significa aqui. Ó, o versículo 14 vai falar de novo do braço, ó. E o braços dele será o meu braço, e serei o seu escudo e o seu broquel, e cingireis os lombos, e eles lutarão é, viril, virilmente por mim. Aqui então no versículo 14 ele fala que o braço do Senhor é o nosso braço. Nós somos o braço do Senhor, tá bom? Para chamar as pessoas. E aqui quando ele fala aqui que nós devemos cingir os lombos, né? É como aquele vestido, né? Que naquela época o pessoal usava assim, na época do Velho Testamento. E cingir os lombos era levantar aquele vestido como se fosse um açaí e amarrar, né? Como fosse virar uma bermuda, aí você podia correr. Então ele está falando de agilidade, tá bom? De acelerar a obra aqui. É isso que significa. Deixa eu ver se dá tempo de eu ler mais alguns versículos aqui. O versículo 16 diz assim: e aprenderão a parábola da figueira, pois já se aproxima o verão. Quando fala de aprender a parábola da figueira, ele está citando aqui Mateus, capítulo 24, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. E lá Cristo realmente ele usa a parábola da figueira como um exemplo da sua segunda vinda, tá bom? Eu vou ler lá os versículos. Mateus 24, versículo 32 e o versículo 33. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão, né? Aqui, se fosse aqui no sertão aqui do Brasil, né, tem uma planta chamada caruaru, né? Quando ela flora na seca, significa que a chuva já está chegando, né? E aqui o Senhor conta a parábola da figueira. Ele fala, olha, quando a figueira começa a sair folha, significa que o verão está chegando, aqui no caso da Escritura. Então, por meio daquela planta, pela figueira, eles conseguiam discernir o verão que estava chegando. E aqui ele está falando, ele vai usar esse exemplo sobre os sinais. Quando nós vermos os sinais também, é o sinal da segunda vinda de Cristo. Está lá no versículo 33, Mateus 24, 33. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, ou seja, os sinais anunciados aqui em Mateus 24, sabei que está próximo às portas, ou seja, Cristo já está chegando, né? E os sinais ali, um deles vai falar que a chegada de Cristo vai ser igual nos dias de Noé, né? As pessoas casando, dando-se em casamento, só pensando nas coisas, por mais que sejam boas, mas não buscam ao Senhor nesse propósito. Então, as pessoas vão estar buscando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e aí o Senhor vai vir, tá bom? Então, esse é um dos significados aqui da parábola da figueira. O versículo 17, deixa eu ver o tempo aqui. Eu leio muita coisa para compartilhar ainda. Vou ler o 24 aqui. Guardai todos os mandamentos e convênio que estáis comprometidos, e eu farei com que os céus estremeçam para o vosso bem. Satanás há de tremer e Sião há de rejubilar-se sobre os montes e florescer. Então eu gosto dessa promessa aqui, né? Nós guardarmos os mandamentos e os convênios que ele coloca aqui a palavra, e os convênios que estáis comprometido. Como que eu estou comprometido? Quando eu me batizei, quando eu fiz o convênio, eu estou me comprometendo com o Senhor de guardar os mandamentos. E se eu guardo esses mandamentos, o Senhor vai fazer tremer os céus e a terra a meu favor, para me ajudar, para que eu fique firme nesses convênios. Aliás, eu estando firme nesses convênios, o Senhor promete me abençoar e fazer, pelo contrário, o inimigo tremer, né? E fugir de nós, tá bom? Por conta do tempo, vou finalizar aqui. Versículo 27, o último versículo, diz assim: não temais, pequeno rebanho, o reino é vosso até a minha vinda. Eis que depressa venho, assim seja. Amém.
Então, quando ele fala não ter mais pequeno rebanho, para nós não olharmos pelo número, né, de pessoas, né? Se a igreja é pequena comparada com o mundo, né, o tanto de habitante, a igreja torna-se pequena. Então, nós não devemos temer. Tá bom? O Senhor trabalha com os remanescentes, com um grupo pequeno. Número nunca foi um problema para o Senhor, tá bom? A gente já viu várias ocasiões entre os nefitas e lamanitas que o número era superior, mas quando estamos com Deus a gente vence. E é isso que nós devemos fazer, nos comprometer nos convênios que nós fazemos. É essa mensagem que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.